Senhor, permissão de entrar na Tua santa presença, Senhor. E pedimos que o Senhor nos dê consciência dos nossos pecados, pois a Tua palavra diz que existem pessoas que a sua consciência já está cauterizada, Senhor. Que o Senhor nos dê, que Teu Espírito Santo nos dê consciência do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos estar sensíveis à Tua voz e ao Teu chamado, a fim de que possamos ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo nessa noite. Como diz a Tua palavra hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Senhor Deus, nós precisamos, Senhor, ouvir a Tua voz, tanto de forma geral, na pregação da palavra, na exposição da palavra, como precisamos ouvir a Tua santa voz nos direcionamentos pessoais, nas nossas vidas diárias, Senhor. Pois a Tua voz é quem nos guia para o caminho seguro, para o caminho aonde nos encontramos com a verdadeira paz, Senhor. Por isso nos ajude a seguir, nos dá ouvidos para ouvir a Tua voz e nos dá um coração contrito para seguir o Teu santo chamado nas nossas vidas, Senhor. Senhor Deus, apresentamos diante de Ti as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos temores, os nossos medos. Que o Senhor, que é o bom pastor, possa nos trazer ao esconderijo do Altíssimo, ao centro da Tua vontade, para que possamos descansar à sombra das Tuas asas. Senhor, longe do centro da Tua vontade, tudo é vaidade, tudo perde o sentido. Mas no centro da Tua vontade, tudo que fazemos, embora não pareça, não é em vão, Senhor. Pois o Senhor é galardoador de todos aqueles que o buscam. Senhor, abre o nosso entendimento. E mais uma vez eu Te peço, nos ajude a ouvir atentamente a Tua voz. Pois não basta ouvir de qualquer forma, precisamos ouvir a Tua voz atentamente, para que possamos obedecer. Nos dá, Senhor, um olhar de compaixão e de misericórdia para com o nosso semelhante. Nos dá um olhar de misericórdia, Senhor, pois a Tua palavra diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Esses alcançarão a misericórdia. Que o Senhor nos ajude a trilharmos o caminho sobremodo excelente, que é o caminho do verdadeiro amor, Senhor. O amor que vem do céu, que só o Senhor pode nos ensinar a percorrer. Que a Tua paz entre nas nossas vidas e nos ajude a seguirmos a Tua voz, nos guiando para o centro da Tua vontade, que é aonde queremos estar nessa noite, no centro da Tua soberana vontade. Nos dá graça, Senhor, para enfrentarmos os momentos escuros e sombrios que teremos de enfrentar nas nossas vidas.
tanto os momentos escuros que teremos de enfrentar por conta dos nossos próprios pecados, que faz parte da tua disciplina amorosa, quanto os momentos escuros que teremos que enfrentar por conta do teu plano maravilhoso em nossas vidas, de nos provar e nos fazer passar por todo tipo de tribulação, para que o nosso caráter seja aperfeiçoado, assim como o fogo é purificado pelo ouro, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos abrir em Mateus 6, verso 16. Mateus 6, 16. Nós vamos falar hoje sobre o jejum, o verdadeiro jejum que agrada a Deus. E o título do nosso estudo de hoje é o significado do jejum. Jejum, fome de Deus. O jejum é a abstinência do alimento físico em detrimento do verdadeiro alimento, que é o alimento espiritual. E o Senhor Jesus, ele coloca aqui, amados irmãos, o jejum como uma prática que todo cristão deve ter como um estilo de vida, pois essa porção do Sermão do Monte está falando sobre a piedade cristã na prática. Está falando sobre o exercício da fé cristã. Então, o Senhor Jesus, ele não coloca aqui uma interrogação, e se jejuardes, mas aqui ele coloca uma afirmação, mostrando que o jejum, ele sim deve ser uma prática comum na vida do cristão, principalmente em momentos onde ele precisa tomar decisões importantes na sua vida. Esses momentos devem ser precedidos por jejum e oração. Nós vamos aprender nessa noite que existe um jejum que é feito pela motivação errada, e este jejum não agrada a Deus. Como existe o jejum feito pela motivação certa, esse jejum é o jejum que agrada a Deus. Então, assim como na oração e na prática das esmolas, você pode fazer para a glória de Deus ou fazer de uma forma que desagrade a Deus, assim também é o jejum. O jejum pode ser feito para a glória de Deus e o jejum pode ser feito de uma forma que suscite a ira de Deus. Mateus 6, 16. E quando jejuardes, então o Senhor Jesus já coloca isso como algo que vai acontecer na vida de um cristão regenerado, pois o Sermão do Monte é um sermão pregado aos regenerados. O público-alvo do Sermão do Monte são os discípulos de Jesus, são os cidadãos do céu. E o que contém no Sermão do Monte é a vida que os cidadãos do reino de Deus devem viver enquanto estão peregrinando nessa terra. E aqui agora o Senhor Jesus diz, no verso 16, e quando jejuardes, ou seja, vai chegar um momento em que você vai precisar jejuar. Certa feita perguntaram para Jesus, Senhor, por que os discípulos de João Batista jejuam e nós não jejuamos? E Jesus respondeu, olhe, enquanto o noivo está presente, não se faz necessário jejuar, mas vai chegar um momento em que o noivo será tirado, e então vocês precisarão jejuar. O Senhor Jesus estava falando sobre a necessidade vital que o jejum teria na vida dos discípulos, para que eles se mantessem fiéis ao chamado de Cristo na vida deles. Que eles estavam passando por um momento que eles ainda eram imaturos, mas eles
iriam passar por momentos difíceis, onde eles precisariam ter uma consagração maior a Deus, e então eles precisariam jejuar. O jejum é uma das ferramentas espirituais mais poderosas que um cristão verdadeiro tem, porém, se for usado da forma correta, com sabedoria. O jejum é uma daquelas armas que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 10, quando ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, são espirituais, são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Uma dessas armas é o jejum. O jejum, a oração, a leitura da palavra e a comunhão com os santos. Então, nós vamos ver aqui nessa passagem a prática do jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. O que é que o Senhor Jesus está condenando mais uma vez? A ação certa feita pela motivação errada. O que o Senhor Jesus está mostrando é que o jejum não é uma forma de exibicionismo. O que os fariseus faziam, o que os religiosos faziam, o que os hipócritas faziam, era usar o jejum como uma forma de propaganda pessoal. Essa ideia aqui de contristar é você ficar triste de tal forma, cabisbaixo, de tal forma que todos percebam que você não está se alimentando. É você fazer um jejum aonde o seu aspecto físico faça propaganda pessoal da sua suposta espiritualidade. E Jesus está dizendo, essa não é a forma certa de se jejuar. Essa não é a forma certa de se praticar a piedade cristã. A piedade cristã não é uma plataforma de autoexibição, mas é algo feito na presença de Deus, que te protege dos perigos do maligno. Esse mundo é muito perigoso. Se o mundo físico já é perigoso, quanto mais o mundo espiritual. Então, em meio a essa guerra espiritual em que nós vivemos, é o que o Senhor Jesus está mostrando aqui, não existe espaço para a vanglória, porque toda a honra e toda a glória pertence a Jesus, e somente a Ele. Porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Olha como existe uma forma errada de se jejuar. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando você jejua da forma errada, você recebe o galardão desse jejum da forma errada, que é a admiração das pessoas. O jejum, ele sempre deve vir acompanhado de oração. Por isso que quando se jejua sem orar, esse jejum não é nada mais que um sacrifício de tolo. Por isso que o jejum é um desejo ardente, irmãos, pela presença de Deus. É uma abstinência do alimento físico em detrimento do alimento espiritual. O jejum é uma forma de se estar mais sensível à voz de Deus. Nós vemos, por exemplo, o jejum de Moisés. Ele passou 40 dias e 40 noites no monte sem se alimentar, porque ele estava anelando pela presença de Deus. Mas o profeta Isaías, no capítulo 58, vamos lá, ele nos mostra uma forma errada de se jejuar. Isaías 58. Isaías 58, versos 1 ao 10. Isaías 58, verso 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos.
como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, verso 3: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Aqui é o povo indagando com Deus: Senhor, por que nós estamos jejuando e o Senhor não está respondendo o nosso jejum? Por que afligimos a nossa alma e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Ou seja, vocês estão jejuando buscando interesses pessoais e não a glória de Deus. É como muitas pessoas usam o jejum como uma forma de se barganhar com Deus. Jejuar para se obter algo de Deus, quando na verdade o propósito do jejum não é esse. O propósito do jejum é nos aproximar de Deus, é nos tornar sensíveis à voz do Espírito Santo e aos perigos do mundo espiritual. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar-lhes punhadas impiamente, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Olha que coisa. Essas pessoas estavam jejuando para contendas e debates. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco, grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Verso 6: porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, ou seja, que você tenha arrependimento no coração. Não é esse o jejum que agrada a Deus? Que o seu coração esteja arrependido, que você abandone, se desligue da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? Em outras palavras, o que Isaías está falando é: de que adianta jejuar, de que adianta se abster do alimento, se você não se abstém da impiedade, se você não se abstém da avareza, se você não se abstém das contendas, se você não se abstém da falta de amor pelo próximo, e vendo nu o cubras e não te esconda daquele que é da tua carne, então romperá a tua luz como a alva. Ou seja, quando você tiver verdadeiro arrependimento, então o jejum fará sentido, então a prática da piedade fará sentido, e tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Perceba, o que Isaías está dizendo é que as pessoas estavam jejuando e ainda estavam vivendo em trevas. Porque, como disse Samuel, obedecer é melhor do que sacrificar. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas nunca faltam. Vamos voltar lá para Mateus 6, agora no verso 17.
Um grande exemplo também desse jejum que Deus não se agrada é o jejum do fariseu, na parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, quando o fariseu ele joga na cara de Deus: eu jejuo 2 vezes por semana. Ou seja, a motivação com que ele jejuava não era pura. Ele fazia a coisa certa, aparentemente, mas pela motivação errada. Ele fazia aquilo para exigir que Deus o tratasse de uma forma diferenciada, e não com um coração cheio de amor e gratidão por Deus, mas com um coração cheio de orgulho. E a Bíblia diz que Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o jejum, quando não é feito para a glória de Deus, ele produz esse sentimento de vanglória. Tanto que a pessoa pensa que por estar jejuando, ela pode expulsar qualquer demônio. Eu já vi um exemplo de uma pessoa dizendo que ela não ia expulsar o demônio do endemoniado que ela tinha se encontrado no momento, porque essa pessoa não estava jejuando. Então ela só teria autoridade espiritual para expulsar aquele demônio se ela estivesse jejuando. O que é isso? Orgulho, vaidade. Você pensar que é melhor do que o próximo por uma prática religiosa. E é isso que o jejum produz quando não fazemos ele com a motivação correta. Verso 17: porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Ou seja, o jejum é algo que beneficia a você mesmo. Então ninguém precisa saber. Quem é beneficiado com o jejum é você, porque o jejum vai te aproximar de Cristo, que é a pessoa que você não pode se afastar. Para não pareceres aos homens que jejuas. Olha que coisa. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. Eu queria ler com os irmãos 2 páginas antes e ver o exemplo de Jesus, 3 páginas antes. No capítulo 4, no verso 1, nós vamos ver como Jesus ele usou dessa ferramenta poderosa no mundo espiritual antes de enfrentar um grande desafio no seu ministério. Antes de enfrentar um grande desafio na sua vida, Jesus se preparou com jejum e oração. E por que Jesus achou necessário jejuar? Porque Ele nos deu o exemplo. Ele jejuou para nos dar exemplo de que há momentos nas nossas vidas, existem momentos de tentação, existem tentações, existem problemas, existem circunstâncias em que nós precisamos abrir mão do alimento da terra em detrimento do alimento celestial, em que nós precisamos nos dedicar à oração. E essa dedicação à oração deve ser acompanhada com a prática do jejum. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem levou Jesus ao deserto? O Espírito Santo. Com que propósito? Para que ele fosse tentado pelo diabo. E tendo jejuado, verso 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Perceba, Jesus, que é Deus, jejuou 40 dias e 40 noites, porque ele precisava estar revestido com o poder de Deus e com as armaduras de Deus.
E chegando-se a ele, o tentador, olha que coisa, se não estivermos com as armaduras de Deus nesse momento, nós podemos passar uma grande vergonha, que foi o que aconteceu com os 7 filhos de um homem chamado Seva, lá em Atos 19. Eles se encontraram com um homem endemoniado, eles não estavam revestidos com a armadura de Deus, e eles tentaram expulsar o demônio desse homem em nome do Jesus que Paulo pregava. E o demônio respondeu no corpo desse homem e disse: eu conheço a Jesus e eu conheço a Paulo, mas vocês eu não sei quem são. E esse homem endemoniado sozinho espancou esses homens, e eles foram embora desnudos e feridos, porque eles não estavam vestidos com as armaduras de Deus. Então, o nosso inimigo, ele é muito mais sagaz do que possamos imaginar. Por isso que nós temos que imitar esse bom exemplo de Jesus. Precisamos estar preparados para o que diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, o dia mau. O dia mau. E o dia mau pode se apresentar como um dia bom, porque há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Não necessariamente o dia mau é o dia que você bateu o carro, tomou prejuízo no trabalho, ouviu grito em casa, ficou doente, foi dormir com dor de cabeça. Não. Muitas vezes o dia mau é aquele dia em que tudo dá certo e que Satanás preparou inúmeras ciladas para nos afastar de Deus. O dia mau na vida de Davi foi um dia em que ele tinha vencido uma guerra, era um homem rico, poderoso, tinha tudo aqui na terra, acordou por volta de meio-dia e achou por bem dar uma volta no palácio. Esse foi o dia mau de Davi, quando ele caiu. O tentador se aproximou dele e ele nem percebeu. Cegou Davi e colocou Davi num laço. Então, por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o jejum é um nó nessa afirmação de Jesus: vigilância e oração. Jejum sem vigilância e oração não tem sentido. Mas o jejum é justamente um fortalecimento para esse estado de espírito: vigilância e oração. Eu preciso estar vigiando e orando. E é por isso que Jesus nos deu esse exemplo. Ele passou 40 dias e 40 noites no deserto, fazendo o quê? Jejuando e orando. E Lucas diz isso, não está aqui em Mateus, mas Lucas, que completa essa passagem, diz que Satanás chegou no 40º dia. Satanás chegou no momento em que ele sabia que Jesus estava mais vulnerável, aparentemente para suprir as necessidades temporais de Jesus. Por isso que a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Se Jesus transformasse essa pedra em pão, a sua necessidade momentânea seria suprida, mas a sua vida espiritual iria morrer. E é isso que Satanás quer, que supramos as nossas necessidades sem Deus. E chegando-se a ele, a Jesus, o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, ele colocou dúvida,
manda que essas pedras se tornem em pães. Porque Satanás não conseguiu prevalecer sobre Jesus, porque Jesus estava sem nada que o tirasse da sobriedade. Jesus estava vigiando e orando. Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele estava no espírito de guerra. Ele não estava aqui distraído com as delícias dos prazeres dos alimentos. Ele estava aqui. Se você olhasse aqui para a feição de Jesus, você veria um homem com uma face sofrida. Um homem com a face de alguém que está no campo de batalha. Um homem com a face de quem está vigiando e orando. E no verso 4, Jesus responde de forma sábia e de forma sóbria. Por isso que o apóstolo Pedro diz, sede sóbrios e vigilantes. Como estar sóbrio e vigilante? Oração, jejum, comunhão com Deus, vigilância. É isso que o jejum deve produzir: sensibilidade espiritual, sensibilidade à voz de Deus. Ele, porém, respondendo, Jesus estava sensível, disse: está escrito. Eu gosto muito de um filmezinho da tentação que está no YouTube, que mostra Satanás se apresentando a Jesus de terno e gravata, com um homem bem aparentado, com gel no cabelo. Porque muitas vezes a gente pensa que Satanás se aproximou de Jesus aqui, aparentando ser Satanás. Mas a Bíblia diz que ele pode se travestir de anjo de luz. Quem deu discernimento espiritual a Jesus, que era Satanás que estava se aproximando? Deus. E por que Jesus ouviu a voz de Deus na sua condição de homem? Porque ele estava consagrado a Deus. Por isso que essa passagem deve nos dar esse exemplo. Ele estava jejuando e orando. Ele estava sensível ao mundo espiritual. Ele sabia que por detrás daquela excelente proposta existia o tentador, que era o tentador que estava se aproximando dele. Está escrito. Olha como Jesus responde: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Como Jesus responde Satanás com a palavra de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Perceba como Satanás é sutil. Satanás, ele agora se aproxima de Jesus e ele usa a palavra de Deus que Jesus usou na primeira investida dele, para que Jesus ceda à tentação. Mas Jesus estava jejuando e orando. Jesus estava sóbrio. Jesus estava sensível à voz de Deus. E há um perigo que pode acontecer conosco, que é o perigo de não se ouvir mais a voz de Deus. Essa é a pior coisa que pode acontecer para um cristão: não ouvir a voz de Deus, não sentir mais a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Saul, quando ele buscou ouvir a voz de Deus de todas as formas, e ele não ouviu mais, e ele procurou uma necromante, e ele teve aquele triste fim que todos vocês sabem que ele teve.
Mas Jesus, ele estava sensível à voz de Deus, ele estava sensível aos direcionamentos de Deus, e ele estava percebendo que era Satanás que estava preparando uma astuta cilada para ele. Disse-lhe Jesus, também está escrito. Por que Jesus diz também está escrito aqui no verso 7? Porque Satanás usou a Bíblia para que Jesus tentasse a Deus, pecasse contra Deus, colocasse Deus à prova. Se Jesus não estivesse vigiando e orando, com certeza, ele não, porque ele é Deus. Mas o cristão que não está vigiando e orando, ele cai quando Satanás se aproxima e apresenta as astutas ciladas. A Bíblia diz que Satanás, ele se traveste de anjo de luz. E Jesus então responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, não coloque Deus à prova. Perceba como o jejum é esse momento onde você se aproxima de Deus em oração e se aproxima de Deus em leitura da palavra. Então, se você não tem tempo para ler a Bíblia e para orar, não vale a pena jejuar. Porque o jejum é esse momento de consagração, onde você está se alimentando espiritualmente e se fartando com o pão vivo que desceu do céu. O jejum não é um sacrifício e jejum também não é dieta. Eu quero emagrecer, então eu vou aproveitar e vou jejuar. Não. O jejum é uma ferramenta espiritual contra um inimigo espiritual extremamente sagaz e poderoso que é Satanás. Novamente, de novo, o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Olha que coisa. Será que a gente enxergaria Satanás nisso? Se chegasse para você uma pessoa bem apessoada, com a conversa super agradável, te fazendo excelentes propostas, fazendo você subir ao topo da pirâmide da vida. Se você não estiver como Jesus aqui, com o rosto desfigurado de tanto jejuar e orar, a nossa natureza vai dizer sim. E ainda vai dizer que é Deus nos abençoando com a prosperidade, com o tempo de prosperidade. Que é Deus trazendo um refrigério para as nossas vidas. Não, já passei muito tempo sofrendo. Agora Deus enviou um tempo de paz. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Verso 10. Olha a importância do jejum. Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás. Olha que coisa. Quem fez essa proposta a Jesus? Satanás. Quem prometeu riquezas aqui na terra foi Deus? Não, aqui é o diabo que está falando. É o diabo que está fazendo essa promessa para Jesus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, o diabo o deixou. E Jesus passou fome? Não. O jejum não é para sempre. O jejum, ele é feito por um tempo específico. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Por exemplo, em Atos capítulo 13, lá no verso 3, quando a igreja separou Barnabé e Paulo para a obra missionária, a Bíblia diz que eles jejuaram e oraram e depois impuseram as mãos sobre eles e enviaram eles como missionários da igreja. Então, o jejum, ele
deve ser utilizado em momentos específicos, para causas específicas. Então você quer saber um direcionamento claro de Deus na sua vida, e não está escrito na Bíblia esse direcionamento. Por exemplo, qual lugar você vai trabalhar? Está escrito na Bíblia os princípios que, como um cristão trabalhador, você deve ter. Você não pode ser avarento, você não pode mentir, você tem que trabalhar para a glória de Deus, você não pode ser corrupto. João Batista diz lá, mas a Bíblia não diz específico: Mateus, você deve trabalhar como pintor. Esse versículo não está na Bíblia. Mateus, você deve trabalhar como vendedor. Esse versículo não está na Bíblia. Então, para você saber, para você ter direcionamentos como esse, se Deus quer que você trabalhe nesse momento ou não, a área que você vai trabalhar, o jejum é sim uma importante ferramenta para que você tenha esse claro direcionamento da parte de Deus. Porque Deus nunca desampara o seu povo. Ele sempre deixa a sua vontade cristalina. E a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, existem detalhes como esse que o cristão não encontra na Bíblia, mas ele encontra em oração e jejum. Ele encontra quando ele está sensível à voz de Deus. Por isso que o jejum é essa importante ferramenta. Porque para o cristão nenhuma decisão é de pequena importância. Toda decisão na vida do cristão é uma decisão extremamente importante. Porque pequenos passos errados, pequenos passos dados fora da direção de Deus, trazem destruições enormes. Por exemplo, quando os pastores de Ló entraram em contenda com os pastores de Abraão, Ló separou o tempo para orar? Não. Ló separou o tempo para jejuar? Não. O que foi que Ló fez? Ele olhou, ele não fez como Jesus aqui, ele olhou as campinas de Sodoma, ele viu que as campinas de Sodoma eram um lugar bom para gado, e ele fez o quê? Ele se mandou para Sodoma. Ele não jejuou, ele não orou, ele não ouviu a voz de Deus, ele apenas se apartou de Abraão. E o que aconteceu? Essa pequena decisão na vida de Ló fez com que ele se afligisse todos os dias em Sodoma. 2 Pedro 2,9 diz: o justo Ló todos os dias se afligia com o que via e ouvia em Sodoma. Ou seja, toda aquela prosperidade material que ele teve indo para Sodoma não compensou a angústia e a miséria de alma que ele passou a viver com a impiedade de Sodoma. O que mais Ló sofreu? Ló viu a sua esposa virar uma estátua de sal. O que mais Ló sofreu? Ló viu suas filhas se perderem. As filhas de Ló embebedaram Ló e tiveram relações com ele. As filhas de Ló se tornaram mulheres promíscuas por conta de uma decisão. Ele não jejuou, ele não orou e ele foi para Sodoma. Então, perceba como isso que Jesus está fazendo aqui, como isso que o Sermão do Monte está nos ensinando, é algo importante. É algo que nós devemos levar a sério. Porque se tem algo que nós precisamos em todos os momentos da nossa vida, é a direção do Espírito Santo. É o apontar do Espírito Santo nos dizendo: vem por aqui, vai por ali, abandone esse lugar, entre nesse lugar. Jesus disse com Nicodemos que o vento sopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai.
assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos dá esses claros direcionamentos nas nossas vidas, como em momentos de comunhão com Deus, em momentos onde nós nos consagramos a Deus. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, nem é bebida. Não que comer e beber seja pecado, mas colocar a sua fonte de satisfação e alegria nesses momentos, nesses elementos, é pecado. Nós temos que beber e comer tendo como fonte de satisfação e alegria não o alimento e a bebida, mas aquele que colocou o alimento e a bebida na nossa mesa, que é Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Por isso que em Romanos diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso que essa passagem onde o Senhor Jesus nos manda jejuar está ligada com a bem-aventurança que diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos com a presença de Deus. Aqueles que se abstêm do alimento físico estão com fome e querem se saciar com o alimento espiritual. Então eles deixam de se alimentar para que a sua carne se enfraqueça e o seu espírito se fortaleça. O seu espírito, o seu homem interior seja fortalecido na presença de Deus. Não foi isso que aconteceu com Moisés? Quando Moisés desceu do monte, ele desceu fraco? Ele desceu com aspecto de quem estava sem se alimentar? Não. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava como o rosto de um anjo, a tal ponto de Moisés ter que colocar um véu, porque ele estava na presença de Deus. Ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. E o jejum é esse chamado. É como se Jesus estivesse dizendo: venha viver o sobrenatural. E quando jejuardes, não faça isso para se aparecer, não deixe que ninguém saiba, mas separe um momento, jejue por alguma causa específica, para que você tenha certeza do chamado que Deus tem na sua vida, para que você tenha certeza do que você deve fazer, para quem você deve pregar, aonde você deve pregar, como você deve servir a Deus melhor, aonde você deve trabalhar, com quem você deve trabalhar, o que você deve fazer, se você deve trabalhar, o que você deve estudar. Todos esses direcionamentos claros nós recebemos em comunhão com Deus. Elias comeu um pão e passou 40 dias sem comer. Quem alimentou Elias? O Deus que criou o estômago de Elias. É isso que o jejum é. É um chamado para se viver o sobrenatural de Deus. Mas o jejum deve ser acompanhado de oração. E como lemos no capítulo 58 de Isaías, deve ser acompanhado de piedade. Não adianta jejuar sem praticar a vida cristã. O jejum ele deve ser acompanhado de uma vida piedosa. O jejum deve ser algo deleitoso, algo feito na companhia de Cristo e com a graça dele. Por isso Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jejum não é ausência de satisfação, é satisfação nas coisas do alto. Então, quem está jejuando de verdade está sendo alimentado pelo Espírito Santo em oração. Ele não está se alimentando fisicamente. O seu corpo vai requerer alimento, mas ele também não está insatisfeito, porque ele está satisfeito com a presença
de Deus. Por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E não sei vocês, mas acredito que vocês também, mas eu tenho vivido momentos difíceis e não existe ferramenta melhor para usarmos do que a oração e o jejum. Quem aqui se lembra do momento em que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um jovem e Jesus responde para eles: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Por que Jesus disse isso? Eles não estavam jejuando e orando. Eles tentaram expulsar aquele demônio, não conseguiram. Jesus expulsa aquele demônio. Ele diz para os discípulos: ó geração incrédula, até quando eu terei que sofrer com vocês? E então Jesus conclui: essa casta de demônios só sai de que forma? Jejum e oração. Ou seja, existem momentos, existem embates espirituais que você vai enfrentar, que vai ser exigido de você uma consagração maior. E você vai precisar jejuar e orar. Você vai precisar estar mais fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então você vai precisar jejuar e orar. Então, se essa prática não fosse tão importante, Jesus não daria tanta ênfase a ela. Jesus disse aos discípulos, quando eles perguntaram por que os discípulos de João Batista jejuavam e eles não, Jesus disse: agora não, o noivo está com vocês, mas quando o noivo for tirado, vocês irão jejuar. E Jesus disse aos discípulos: existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Então, se Jesus disse isso, é porque nós temos que levar a sério esse alerta. Nós precisamos usar todas as ferramentas espirituais disponíveis, possíveis, porque nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos chegando no fim. O Apocalipse, ele já está se cumprindo, e daqui para frente ele vai se cumprir cada vez mais. E nós já estamos vivendo a grande apostasia, o esfriamento do amor. Já estamos vendo o espírito do anticristo governando e cada vez mais a maldade se multiplicando. Se não estivermos revestidos com o poder de Deus, nós cederemos às tentações da apostasia. Porque a apostasia não é um caminho ruim para a carne, é um caminho ruim para a alma. Mas o caminho da apostasia é um caminho aparentemente, momentaneamente confortável e prazeroso, mas no final é um caminho de morte. E por que Jesus não morreu espiritualmente quando esse caminho de apostasia chegou até ele na forma do tentador? Ele estava jejuando e orando 40 dias. Então, que Deus nos ajude a enfrentarmos os desafios da vida na força do Senhor. Como Davi enfrentou Golias. Ele vem a mim com armas, ferramentas humanas, mas eu vou até ele em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou até ele com as armaduras que o meu Deus me dá. E ele me deu 5 pedrinhas e um badoque. Então, as nossas armas quais são? Oração, jejum, leitura da Bíblia e comunhão com os santos.
E são essas armas que nós temos que aproveitar e usar para vencermos o maligno. Vamos orar? Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a praticarmos o jejum com a motivação certa, Senhor, com o coração certo, Senhor. Nós não queremos sacrificar, Senhor. Queremos te obedecer. Por isso, Pai, nos ajude a nos consagrarmos a Ti de todo o coração, para recebermos de Ti a autoridade espiritual. Como diz a Tua palavra, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nos livra, Senhor, das astutas ciladas do maligno e nos ajude a nos revestir com a armadura que vem do céu. Nos ajude a seguirmos os passos de Jesus, que comumente jejuava e orava. Nosso Senhor jejuava tanto que os discípulos perguntaram: Mestre, você não vai comer? E o Senhor respondeu: uma fome eu tenho, fazer a vontade do Pai que está nos céus. Que esse seja o nosso alimento, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmão. Fala o teu nome com o Espírito Santo e diga para você mesmo: é necessário ter fome de Deus.